Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Jesus. Gênesis, capítulo de número 12. Por favor. Nós estamos na quarta-feira da família, irmãos. E na tarde desse dia Deus me proporcionou um tema. E como todo bom cristão, eu gosto muito de quando Deus ele testifica. E Deus testificou através do louvor. Em uma das partes em que a nossa pastora profetizou, ela liberou sem saber o tema da ministração. O tema é romper. Amém, queridos? Você pode dizer isso comigo? Romper. E desse jeito não vai ser não, irmãos. Pode melhorar 3 vezes aí. Diga, eu vou romper. Eu vou romper. Só 3 vão romper. Meu Deus. Deus, toda a frieza agora. Manda mais calor, Jesus. Manda mais calor. Isso, sacode alguém do seu lado e diga, eu vou romper. Eu vou romper. Diga, se você não quiser, o problema é seu. Mas eu vou romper. Amém? Gênesis, capítulo de número 12. Versículo 1 até o versículo 3. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, 2 e 3. Vou nessa versão. Amém? Se não achou, é só olhar para cá, que o negócio é chique. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha isso. E em ti serão benditos. Não é através de ti, embora Deus faça através de nós, mas em ti, porque você vai gerar famílias abençoadas. Amém? Então pegue essa palavra, tome seu assento por gentileza, em nome de Jesus. O livro do Gênesis por si só já tem como significado o livro do princípio, Bereshit. É o livro do início. E é dentro do livro de Gênesis que vai acontecer a criação do primeiro homem, da primeira mulher, o surgimento da primeira criança, selando assim então a primeira família. É dentro do livro de Gênesis também que vai acontecer a primeira... Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Dentro do livro de Gênesis que vai acontecer o primeiro assassinato, vai aparecer o primeiro assassino. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11 é o princípio de todas as coisas. Se a gente ler o capítulo 1, quando começa a criação de Deus, as coisas começam da maneira certa, da maneira correta. E tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus faz é perfeito. Até porque quando a gente lê o capítulo 1, a Bíblia diz: vendo Deus que era bom, Ele continua fazendo. Então tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Não há nada que Deus faça que seja incompleto. Não há nada que Deus faça que faça o imperfeito. Se é Deus que está fazendo, pode ter certeza, irmão, vai ser perfeito, vai ser completo e vai ser eterno. O teu casamento, se foi Deus que fez, ele será perfeito e ele será completo. Se os seus filhos são herança do Senhor e foi uma promessa que Deus fez você gerar, então pode ter certeza, serão perfeitos, serão completos, porque tudo que Deus faz é, tudo que Deus faz é, grava isso. Só que na medida que o ser humano vai tomando proporção e se apropriando das coisas que Deus havia entregado, ele começa até da maneira correta, e não tenha isso como um jargão. Eles até começam fazendo da maneira certa, mas acabam terminando da maneira errada. Ao percurso do capítulo 1 ao capítulo de número 11,
o homem vai se definhando, se definhando, indo de mal a pior a cada dia que se passa. E quando a gente pensa que a esperança da humanidade, até porque quando Noé entra na história, que já é um homem totalmente diferenciado, e vem o dilúvio, Deus faz uma grande limpa na terra. A intenção de Deus é voltar reconstituindo ou restituindo aquilo que se havia perdido do início. É normal, ao percurso da nossa vida, algumas coisas saírem da rota de Deus, saírem do trajeto, do caminho que Deus preparou. Até a gente começa muitas coisas e quando a gente vê, a gente não termina aquilo que começou. Até a gente começa de uma maneira boa e acaba terminando de uma maneira ruim. Vendo Deus que o povo caminhava de mal para pior, Ele decide então, no capítulo de número 12, chamar um homem que a história nem narra para a gente como foi o seu passado. Não há relatos na Bíblia dizendo que Abraão era um homem merecedor de ser intitulado o primeiro patriarca da fé, um dos heróis da fé e o pai de uma grande e numerosa multidão. Não há méritos revelados na Bíblia para que ele pudesse receber tal título e tal cargo. Só que o que me fez refletir foi que quando Deus chama Abraão, é porque no meio de tantos homens e no meio de tantas famílias conturbadas e perturbadas, Deus havia encontrado um homem na estatura de Noé. Era este, Abraão, que quando foi chamado por Deus tinha os seus 75 aninhos de idade. O homem que ainda estava na flor da sua juventude e que Deus achara nele um homem justo e um homem reto e um homem que tinha postura diante de Deus. Vendo Deus que nem tudo havia se perdido e que havia um posicionado, Ele decide no capítulo de número 12 selar uma aliança com os homens. Vou repetir, porque eu estou começando devagar para ver se alguém está ligado. Deus vê que o povo está indo de mal a pior. E quando parece que não tem jeito para aquele povo por causa do seu declínio espiritual, Ele vê alguém que ainda está posicionado. E por causa desse alguém, Ele decide estabelecer uma aliança com a família. Em Noé, a família tinha quebrado-se a aliança, mesmo que ele tivesse conseguido colocar a sua família dentro da arca. Mas depois que passa o dilúvio e acontece dele se embriagar, ficar seminu, e um dos seus filhos expor a sua vergonha, depois daquilo ali, nunca mais as famílias foram a mesma. Mas Deus, vendo que ainda havia alguém posicionado mesmo depois disso, Ele disse: vou fazer uma nova aliança com esta família. Aleluia! Ah, querido, como eu queria que você recebesse isso no seu espírito nessa noite. Às vezes tem pessoas aqui dentro servindo a Deus que só ele ou só ela servem a Deus, em que o seu marido não serve a Deus, em que a sua esposa não serve a Deus, ou que possivelmente até os seus filhos não servem a Deus, mas por causa de um posicionado dentro da casa, Deus diz: vou fazer uma aliança contigo. E esta aliança vai envolver todos que estão dentro da casa. Lembra de Obed-Edom, quando a arca de Deus entra dentro da sua casa? Alguém lembra dessa passagem? Já foi ministrada aqui, muita gente já ministrou sobre ela. Quando entra dentro da casa, não é apenas Obed-Edom que recebe a graça e a presença de Deus. A Bíblia diz que do exterior da sua casa até o interior da sua casa foi abençoado em tudo. Se houver um posicionado diante desta casa, Deus estabelecerá a sua aliança com a sua família, querido. E não importa quanto tempo faz que alguém está afastado, alguém está desviado, alguém está longe da presença de Deus, a aliança de Deus vai alcançar a sua casa. A aliança de Deus vai alcançar a sua família. Tem duas mãos levantadas em glória a Deus. A aliança de Deus vai alcançar lares aqui nessa noite. E pessoas que estiverem fora desse propósito, a aliança vai trazer para perto. Sabe por quê? É colocada uma aliança.
quando é a intenção de unir uma pessoa para que ambas se tornem uma. A aliança de Deus vai unir famílias nessa noite. A aliança de Deus vai unir casamentos nessa noite. A aliança de Deus vai estruturar casas que estão desestruturadas nessa noite. E se você acredita nessa palavra, pelo amor de Deus, reage nessa noite, meu filho. Porque se fosse no jogo do Flamengo, no jogo do Vasco, você estava gritando. Se fosse no show de algum artista que você gosta, você estava berrando. Mas é a palavra de Deus, a maior profecia para nós nessa noite. A aliança de Deus vai alcançar a nossa casa, em nome de Jesus, querido. Deus decide então estabelecer uma aliança com Abraão e com toda a sua casa. Só que para Deus firmar aquilo que Deus quer fazer na vida de Abraão, é preciso Abraão romper algumas coisas. Não há aliança que desce sem antes que haja um romper na vida de alguém. Tem gente que ainda não rompeu, tem gente que ainda não avançou, tem gente que só está retrocedendo porque ainda não entenderam o que Deus quer fazer. Quando a gente chega no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela e sai-te da casa do teu pai. O sai-te aqui é algo profético e é algo muito forte. No hebraico, essa expressão slash significa vai ou vai-te para ti mesmo. Porque quando ele usa essa expressão na finalidade de tirar Abraão de dentro da casa de teu pai, de dentro da tua parentela e da terra onde ele estava vivendo, Deus estava querendo que Abraão rompesse a primeira coisa. Terra, casa de pai e parentela fala de história passada, fala de um passado criado lá atrás. Porque ele vai para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Para eu chegar aonde Deus quer que eu vá, é necessário eu romper com aquilo que me prende aqui atrás. E não sei quem é que gosta de estudar a palavra, mas quando Deus chama Abrão, antes de chamar Abrão, essa chamada primeiro foi para o pai. Deus chamou primeiro a Terar para sair da terra onde estava. Só que o texto não relata para nós. Uns historiadores afirmam uma coisa, outros afirmam outra. E a ideia mais aceitável entre eles é essa: é que talvez por causa da idade do pai e por causa do ambiente, porque a terra onde ele vivia não era uma terra qualquer, ele morava praticamente beirado de uma praia, ele não quis sair. E a terra onde ele estava ocupando ainda tinha muitas pessoas pagãs que acreditavam em outros deuses. Então era difícil saber na mente dele se era realmente o Deus vivo que estava falando. Então, como ele não aceita, Deus vai passar essa missão para o seu filho Abrão. E quando Abrão diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai, porque se Abrão não sai dali, ele vai ser construído as mesmas estruturas, as mesmas bases que foram criadas com o seu pai, passaria para o seu filho. Então Deus está dizendo: se você quer viver uma terra nova, se você quer sair dessa terra e avançar para um nível maior que eu tenho para você, você vai ter que deixar pai, você vai ter que deixar mãe, você vai ter que deixar parentela, você vai ter que abandonar a terra, você vai ter que ir para uma terra que eu vou te mostrar. E sabe o que está faltando? Gente, romper com o seu passado. Deixar lá atrás aquilo que não faz mais parte do seu hoje. Por quê, pastor? Porque se ele não rompe, até hoje, Abraão continuaria na terra onde ele estava. Não seria pai de multidão, não teria o seu nome mudado, sua mulher nunca poderia gerar filho porque ela era estéril, só começou a gerar depois que ele obedeceu a voz do Senhor e saiu. A partir de hoje,
ele não seria nada, a mesma coisa que ele sempre foi. Quer mudança, meu filho? Está na hora de romper. Abandona aquilo que te prende. Larga, abre mão daquilo que está impedindo de você avançar em Deus. Está na hora de você romper. Olha isso aqui: casa, bens materiais, terra, lugar onde ele estava apegado, parentela. Fala de pessoas próximas, pessoas que amam. Não é só família, às vezes é amigo, às vezes é colega. Eu estou dizendo, quer romper, Abraão? Sai. E o que está te prendendo hoje que Deus já te chamou para sair e você ainda não largou? O que falta para a sua família romper? O que falta para o teu ministério romper? O que falta para a sua história romper em Deus, pastor? O que falta, irmão? Não precisa responder para mim, não. Se Abraão não sai, ele não vive as promessas de Deus. Se Abraão não sai, ele não ia ouvir a voz de Deus dizendo assim: olha para os céus, conta as estrelas. Há quem afirma que ele começou a contar 1, 2, 3, 1.000, 3.000. Teve uma hora que ele não conseguiu mais contar. Aí o Senhor disse: assim será a tua descendência, assim serão as promessas que tenho eu sobre a tua vida. Conta a areia da praia. Irmãos, alguém consegue contar? São inescontáveis. Ninguém consegue descrever a quantidade que há de areia. Porque o que Deus faz na vida daqueles que decidem romper, sair do lugar da estagnação e ir para o lugar aonde Deus te chamou, meu irmão, vai viver promessa a cada dia, a cada manhã, a cada noite vai ser um testemunho de Deus sobre a sua vida. Então rompa das coisas que estão te segurando no lugar. Se está impedindo você de avançar, não é Deus, mas quando você abrir mão e entender que é Deus, você vai romper. Rompa com o seu passado. A gente não gosta de passar, né, irmão? Eu era, eu fazia, eu acontecia, eu curtia, eu isso. Irmão, sai do passado, querido. Sai do passado. Olha o que mais o Senhor manda fazer ainda no versículo de número 1. Ele diz: e vai-te para a terra que eu te mostrarei. Primeiro o Senhor manda ele sair, depois o Senhor manda ele ir. Porque sair é fácil, o ir que é o problema. É muito sentimento envolvido, é muito amor envolvido, é muitas coisas envolvidas. Sair, eu saio. Agora aí que é o problema, porque o novo nos traz medo. O novo de Deus nos traz medo. Quando ele manda Abraão sair, quando ele manda Abraão ir, é para que ele pudesse entender que quando Deus chamasse ele para o propósito, ele tinha que ter fé e ele tinha que ter obediência. Porque, irmãos, Deus não falou para ele a direção. Não tem nada na Bíblia descrevendo: olha, você vai sair, você vai pegar o leste. Não, você vai pegar o oeste. Não, você vai pegar o norte, você vai pegar o noroeste, o sudeste. Deus não dá a direção. Deus apenas convida ele a sair e manda ele ir. Porque isso fala de confiança. Como é que eu vou para um lugar que eu nem sei? Só vou sair andando. É porque quem te chamou é quem vai direcionar os passos. Então quando ele decide sair e ele vai, ele está mostrando para Deus que ele tem fé na voz que ele está ouvindo, e ele também obedece. Porque não tem promessas para quem só ouve, tem que obedecer também, meu irmão. As promessas precedem a obediência. Quando ele decide ir, então o Senhor começa a lhe fazer promessas. Quando você lê no versículo 12 em diante, o Senhor começa: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele só consegue receber as promessas depois que ele crê no
que Deus fala e depois que ele obedece no mandamento do Senhor. Quando eu creio no que Deus falou e eu obedeço aquilo que Ele confiou a mim, irmãos, prepare-se para viver uma nova etapa de promessas, de bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Pastor, mas por que eu ainda não estou vivendo nada? E olha que eu tenho 10 anos de crente, tenho 5 anos de crente. É porque esse tempo todo você só vem ouvindo e não vem obedecendo. Eu vou falar, querido, eu não guardo nem dinheiro. Quem dirá a palavra de Deus? Amém ou não amém? Estou 10 anos, pastor, e nada aconteceu. É porque só está ouvindo. E sabe qual é o problema de quem está ouvindo? É que às vezes ele vai até ter um encontro com Deus, como Abraão teve, mas ele não vai passar daquele encontro. O problema não é o encontro que eu tenho com Deus. O problema é o que eu vou fazer depois desse encontro. O problema aqui não é ouvir a voz de Deus. O problema é como eu vou reagir à voz daquele que me disse. O problema não é Deus mandar eu ir. O problema é se eu vou depois que Deus mandar eu ir. Está entendendo, irmão? Tem gente que é assim, não funciona só com chute, só com empurrão, querido. Não, se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você pregar, pregue. Se Deus mandou fazer alguma coisa, não se retenha. Depois que você for, o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E aí partirei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus estava convidando Abraão a fazer aqui na hora de sair, irmãos? Deus estava convidando Abraão a romper em Deus. No versículo 1, a parte A, ele precisava romper com o passado. Agora na parte B, ele precisa romper em Deus. Não dá para viver uma vida só de ouvir. Eu tenho que colocar em prática. É tempo de romper, irmãos. Eu estava hoje conversando com a minha esposa e falei com ela, filha, tem um dia que a gente para e começa a contar as profecias que Deus liberou sobre a nossa vida. Tem gente que é mais ousada, eu tenho amigos que escrevem cada uma das promessas que o Senhor lhe fez. E aí eu perguntei para ela, filha, quanto tempo leva para uma promessa se cumprir? Quanto tempo leva para uma bênção acontecer? Quanto tempo é preciso para que Deus possa fazer algo sobre as nossas vidas? No capítulo 17, a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abrão e de Sarai. Havia necessidade de mudar o nome? Sim ou não? Se Deus podia fazer a promessa, isso seria detrimento no seu nome. Independente ou não de qual fosse o seu nome, o Senhor lhe faria uma promessa. Só que quando chega no capítulo 17, 5 capítulos depois, 24 anos depois, quando ele já estava com seus 99 anos de idade, o tempo aqui, quando Deus muda o nome de Abraão, é porque toda a natureza de Abraão precisava sair para que a natureza de Abraão pudesse entrar. Abraão foi o nome que o pai dava para o seu filho, e todo nome carregava consigo um significado, e cada significado diria para esta pessoa o que essa pessoa seria. Eu vou dar um exemplo. Quando Moisés é colocado num cestinho ainda bebê, colocado no rio, e chega diante da filha de Faraó, e ela o retira da água, ela diz, o seu nome será Moisés, porque da água o tenho tirado. Abraão recebe este nome, e este nome significa, será um homem grande, será um pai maior, será um homem grande. Esta era a ideia que o seu pai havia construído nele. Aí Deus diz, não, tu não vai ser esse nome, tu vai ser Abraão.
pai de uma grande, numerosa nação. E sabe por que Deus muda o nome dele? Para que a natureza dele mudasse. Quando a natureza dele muda, há uma renovação na sua mente. Aleluia. Eu não vou ser grande, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aleluia. Eu não vou ser maior que todos, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Então, a mudança de nome aqui revela maturidade. Agora, isso aqui precisou de 24 anos para mudar a mente do homem. 24 anos. Sabe por que o filho não veio antes? Porque a sua mente não estava formada na opinião de lá de trás. O que eu vou ser, o que eu serei, o que meu pai disse que eu serei, o que minha mãe disse que eu serei, o que meus avós disseram que eu vou ser. Não, querido, a partir daquele momento, quando Deus dá o nome, Ele está dizendo, não, você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Para que você não crie expectativa no que disseram, para que você não crie esperanças e sonhos pautadas em opiniões alheias ou de terceiros. Não, a partir de hoje, Abraão, você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Levante a sua mão, por gentileza, que eu vou profetizar sobre a sua vida. Não, você não vai ser reflexo daquilo que alguém disse que você vai ser. Não, a sua família não será aquilo que determinaram que ela vai ser. Não, a sua família não vai ser reflexo daquilo que alguém foi lá atrás. Você não vai ser um pai igual um pai que você não teve, ou igual uma mãe que você não teve, não. Hoje você vai romper. Deus muda essa característica, esse nome, essa profecia que liberaram sobre a sua vida e diz, a partir de hoje, você, a sua casa, seus filhos, seu casamento, seu ministério serão tudo aquilo que eu quero que seja. Não, pastor, mas já liberaram 10 profecias lá atrás, não importa. Já liberaram 300 palavras de maldição, não importa. O Senhor, quando chegou diante de um comandante de um certo centurião, e o centurião estava enfermo, ele disse, Senhor, manda apenas uma palavra. E o Senhor disse, vai, porque quando você chegar lá ele vai estar curado. Sabe o que é isso? Podem liberar 300 palavras, mas uma única palavra. Uma única palavra liberada de Deus muda todo o conceito de uma história, muda toda uma redação já prescrita com antecedência sobre a sua vida. Uma palavra de Deus tira quem está nas drogas, uma palavra de Deus tira quem está na criminalidade, uma palavra de Deus resgata quem está perdido no crack, na cocaína, na maconha ou nas bebidas. Uma palavra de Deus restitui casamento, uma palavra de Deus cura quem está enfermo, uma palavra de Deus abre portas onde não tem, uma palavra de Deus restaura toda uma família, e uma palavra de Deus pode pegar quem você é, dar uma lavada no sangue do Cordeiro e fazer você aquilo que Ele quer que você seja, querido. Então receba esta palavra nesta noite. Quando Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, é porque Deus queria que Abrão rompesse consigo mesmo e tirasse da sua mente tudo aquilo que implantaram e colocasse na sua mente e no seu coração as promessas de Deus. Aleluia. Foi necessário ele romper consigo mesmo para viver aquilo que Deus queria para ele. Irmãos, sabe quem é o maior impedimento das coisas de Deus acontecerem na nossa vida? Oh, glória a Deus, um ponto para Marcelo. Sabe quem é o maior impedimento das promessas de Deus acontecerem na nossa vida? Nós mesmos. A vizinha falou, mas ele não tem a última palavra. Os parentes falaram, mas eles não têm a última palavra. Os amigos falaram, não adianta. O único que pode limitar a Deus na minha vida sou eu mesmo. E para Abraão viver o que Deus tinha para a vida dele, foi necessário ele romper consigo mesmo, descaracterizar toda a formação que foi feita nele, para que ele pudesse fazer uma reconfiguração do céu e ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Tem muita gente ainda que está perdido. Tem crente que não sabe para que foi chamado, qual é o seu ministério, qual é a sua história. Tem crente que está perdido, já está ficando velho, já está alcançando idade. Não sei se eu vou casar, não sei se eu vou namorar, não sei se eu vou estudar,
não sei se eu vou, eu não sei se eu quero isso, eu não sei. Rompa, meu filho, rompa. Rompa! Rompa! Não deixe que infelicidades, não deixe que crises, não deixe que problemas passados estraguem toda uma história que Deus já tem traçado para você, meu filho. Deus olhou para Abraão: quer um filho? Quero, está na hora de mudança. Rompa. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quero. Então sai da tua parentela, meu filho. Sai da tua casa. Sai. Está na hora de romper. Ah, mas eu nasci assim, pastor. Eu cresci assim e vou morrer assim. Então você recebe a tua profecia. Mas Deus tem uma palavra nova sobre nossas vidas nessa noite. Abraão, se tu permitir eu mudar o seu nome a partir de hoje, você vai ser conhecido pela sua promessa. É impossível alguém falar o nome de Abraão e não lembrar: pai da fé, patriarca, pai de uma grande e numerosa multidão. Porque quando há esta mudança, a testificação daquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Então primeiro ele rompe com o seu passado, depois ele rompe em Deus, e depois ele tem que romper consigo mesmo. Agora tem algo profético nisso aqui. Coloca aí, Filipe, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1 ao 3. E aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, legítimo, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele rompe com o passado, ele precisa romper em Deus, ele precisa romper consigo mesmo. E olha com que ele tem que romper agora. Deus está pedindo o seu único filho, e pede ele como sacrifício. Sabe por que Deus pede ele como sacrifício? Porque todas as expectativas de Abraão estavam lançadas em quem? Sabe por quê? O Isaque, ele livre. Isso aí, mano, toma posse. A poção é dobrada, tá? Está tudo lançado sobre Isaque. Sabe por quê, irmãos? Antes de sair, antes de receber a promessa, Sarai era estéril. Se ele não sai, não obedece, ele não gera filho. A história de Abraão morreria com ele mesmo. Só que quando ele sai e Isaque nasce, ele tem certeza: vai ter continuidade com a história, vai ter continuidade com a minha família. O meu nome ainda não vai cair no esquecimento. Toda a história, expectativa de Abraão estava em quem? Isaque. E aí quando ele lança tudo em Isaque, o Senhor pede, sabe por quê? Porque Isaque é o seu futuro. Ai, tem gente que não está vivendo porque ainda não chegou o bendito do futuro. Tem gente que ainda não rompeu porque ainda não chegou a minha casa. Tem gente que ainda não rompeu lá porque o meu carro ainda está lá dentro da concessionária. Tem gente que ainda não rompeu porque ainda não chegou em alguns lugares, está preocupado com o futuro. Aí Deus olha para Abraão: dá para mim o teu futuro? Cadê o microfone aqui do Breno para cantar? Nessa hora que o povo não pega, o Breno tem que cantar, gente. Cadê o outro microfone? Cadê? Oh, meu Deus. Abraão estava preocupado com o seu futuro. Abraão estava preocupado com a sua história. Tu acha que por dentro ele não ficou mal? Tu acha
que por dentro ele não chorou pelo que Deus pediu? Tu acha que ele não ficou angustiado sabendo que era o seu único filho e Deus estava pedindo o único? E Deus ainda mexe lá no sentimento. Deus olha assim para ele e diz: teu único filho a quem tu ama, só para lembrar que é o filho mais amado. O que tu ama, tu dá para mim. Tu acha que ele não ficou mal? Ele ficou, mas ele entendeu: o meu futuro eu coloco nas mãos de Deus. Irmãos, eu fico tudo arrepiado nessa parte, porque estava eu e minha esposa, foi semana passada, uma noite antes de dormir deitado. E aí tem a caminha do Davi, que já foi lá em casa, viu que a cama do Davi é perto da nossa. E aí nesse dia eu deixei ele lá na cama com a gente. Falei: não, vai dormir nós três aqui hoje. E aí a gente ficou olhando para a criança dormindo, olhando o Davi dormindo. Aí a bebê olhou para mim e falou assim: amor, será que o nosso filho vai casar? Será que o nosso filho vai construir uma família? Será que o nosso filho vai ficar sozinho? Como vai ser depois que a gente for embora? Como vai ser depois que a gente partir? Irmãos, a lágrima desceu na hora. Desceu na hora. Mas aí eu me lembrei dessa passagem de Abraão. Eu disse: Senhor, eu botei a mão na cabecinha do Davi ali e falei: Senhor, foi o Senhor que me deu essa bênção. Eu disse: Senhor, foi o Senhor que me prometeu essa herança. Há um tempo atrás a gente estava preocupado se ele ia casar, se ele ia casar, se ele ia ficar sozinho, se ele ia ficar sozinho. Mas eu falei: eu entrego o meu futuro em tuas mãos, Senhor. Ele é minha continuidade, ele é minha descendência, ele é minha linhagem. Ele vai dar continuidade ao chamado profético. Se eu prego hoje, ele vai pregar mais amanhã. Se eu grito hoje, eu grito mesmo, ele vai gritar mais amanhã. Ele vai ser boca de Deus, ele vai ser profeta de Deus na terra. Então para de colocar a sociedade em jogo e deposita diante da mão do Senhor, porque o nosso futuro pertence a Deus. Eu quero que o futuro coloca diante do Senhor. E a gente pegou as mãos, nós dois demos um beijinho na testa dele e falamos: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. O que a gente puder fazer enquanto estivermos vivos, nós vamos fazer. O que a gente puder fazer da maneira melhor, criar o melhor que a gente puder dar para ele, ele vai ter. Mas não vamos tentar controlar o futuro dele. Não tente controlar o teu futuro, meu filho. Não tente controlar o teu futuro. Alguém com você, mãe. Alguém com você, pai. A mãe, os pais que estão aqui: Senhor, o mundo está tão cruel. Eu vou embora daqui a pouco. E o meu filho, como é que vai ficar? Vai ficar na mão de Deus. Pega essa palavra, querido. Pega essa palavra.
tem 4 aninhos de idade. Mas é uma criança muito carinhosa. Mas é ele que gosta de dar o carinho. E hoje ele veio, eu estava sentado na sala que eu dou 7h30 da manhã, que eu estou descansando. Fui com ele para a sala, deixei a mãe dele dormir. Aí ele veio e botou a mão no meu rosto. E a gente fala para ele, carinho, carinho. Ele fica fazendo carinho no rosto. Olhou nos meus olhos. Falou assim, pai. Eu falei com a pastora, foi com a pastora Márcia, não foi a pastora? Ela falou, ele não está assistindo mais desenho, não? Está com mais celular? Eu falei, não está mais não. Aleluia! Porque orientação médica. Quando ele nasceu, quem cuidou dele, minha esposa, fez cesárea, e ela tinha muito medo de pegar criança bem pequena. E depois que eu vi como as enfermeiras pegavam as crianças, eu falei, não vai quebrar não. Eu comecei a cuidar da banho, fiz um monte de coisa. Ele falava papai. Depois dos seus 1 ano e pouco, quase 2 anos, ele parou de falar papai e começou a falar só mamãe. E aí foi mamãe, 3 anos, beirando os 4 anos. Eu falei papai, ele não falava papai. E aí depois dessa conversa que a gente teve na cama, dizendo se ele é esse pai, se ele é aqui da família, aí eu pedi a Deus, Senhor, eu quero um sinal de que o Senhor está no controle. Eu quero uma prova, assim, alguma coisa. Eu só de qualquer palavra que eu vou acreditar, Senhor. Nem que ele fale pão, quero pão. Ele chegou para mim. Aí a Dedê mandou um áudio, eu estava no trabalho. Amor, escuta só. Olha que ele estava. E ele estava correndo para casa, papai. Irmãos, eu estava na hora do almoço, eu comecei a chorar. Eu falei, obrigado, Senhor, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Quando ele pede Isaac, ele está dizendo assim, Abraão, deixa o teu futuro em minhas mãos. Aleluia! O que você precisa colocar nas mãos do Senhor aqui hoje, irmãos? O que você precisa colocar nas mãos do Senhor? Que até agora você não soltou das suas. Que até agora você não abriu das suas. O que falta, irmão, para você romper em Deus? Já rompeu com o passado? Amém? Já rompeu em Deus? Amém? Já rompeu consigo mesmo? Amém? E com o seu futuro? Pastor, eu acho complicado. Mas isso não é não, querido. Às vezes a gente reclama por tão pouco. É verdade. Meu filho foi diagnosticado com isso, mas existem crianças diagnosticadas com coisas piores. E eu vejo pai e mães fazendo o máximo, se entregando. Só que de tanto se entregar, a gente fica cansado, a gente fica fatigado, a gente fica sem fé. A gente começa a murmurar, a gente começa a desacreditar. Só que quando a gente entrega, há uma paz no nosso coração. A gente acha que Abraão entregou Isaac no altar. Na verdade, ele entregou a Deus no primeiro momento que Deus pediu. Ele não hesitou. Sabe por quê? Porque quando o filho chega perto do altar e diz assim, pai, já temos a lenha, já temos o cutelo, já temos tudo, cadê o sacrifício? Abraão falou, Deus proverá. Abraão falou, Deus proverá. Porque ele sabia que tudo que eu entrego para Deus não fica sem retorno. Lá na frente volta. Então entregue hoje aqui nas mãos do Senhor e amanhã Deus proverá. Pastor, se não for amanhã, mês que vem, Deus proverá. Pastor, se não for mês que vem, ano que vem, Deus proverá. Enquanto você estiver vivo, a provisão de Deus está selado como uma promessa sobre a sua vida. E esta promessa vai se cumprir no tempo, na hora, no momento em que Deus quiser. Mas para isso eu preciso entregar na mão do Senhor. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, confia nele e tudo ele fará. Entrega. Até os discípulos, quando ficaram preocupados, o Senhor disse assim, olhe para os campos, vê como eles estão floridos. Você sabe quem rega, você sabe quem cuida. Depois ele faz um outro comparativo, ele diz, olhe para as aves do céu, não semeiam, não plantam, não colhem,
mas todos os dias ela tem seu alimento. Adivinha quem alimenta? O Pai. Se o Pai faz isso com as plantações, se o Pai faz isso com as aves, quem dirá vocês que são filhos? Ah, uma vez. Os mapienses esqueceram que são filhos. Ele diz: se o Pai cuida desses, imagine de vocês que são filhos. O cuidado de Deus, a bondade de Deus se estende de geração em geração. Irmãos, se um pecado nosso Deus visita até a 4ª geração, quando nós decidimos romper em Deus, quando nós confessamos o nosso pecado e quando nós entregamos o nosso futuro a Deus, a Bíblia diz: porém, as suas bênçãos alcançarão de geração em geração. Não há uma quantidade específica para as promessas de Deus. Sabe por quê? Enquanto for tua descendência, enquanto for a tua linhagem, vai ser abençoado. E abençoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família é uma bênção. A família dos teus filhos será uma bênção. Dos filhos dos teus filhos serão uma bênção. Dos filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos serão uma bênção. E essa bênção te alcançarão de geração em geração. Pelo amor de Deus, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Ai, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, a fé de Abraão foi tanta em depositar nas mãos do Senhor aquilo que Deus lhe pediu, que a Bíblia diz que o anjo teve que bradar no céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho. Irmãos, e quando o anjo fala isso para Abraão já estava descendo. Como que o grito iria parar aquilo na hora? Eu estava lendo esses dias alguns livros, e um dos escritores, ele disse que era possível que durante o sacrifício de Abraão, enquanto sua mão descia para oferecer o seu filho ao Senhor, foi necessário antes do Senhor não só falar, mas descer e colocar as suas mãos sobre a mão de Abraão, porque ele estava tão confiante no Senhor e com um desejo tão intenso de entregar ao Senhor, que o anjo teve que ficar segurando as suas mãos, porque Abraão tentava sacrificar o seu filho ao Senhor. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando Abraão chega a esse nível, a única coisa que Deus enxerga nele a partir desse momento é: está preparado para ser um paizão. Deus está nos preparando para ser um paizão, uma mãezona. Deus está nos preparando para construir uma família. Os tempos são maus, mas enquanto tiver um Abraão, enquanto tiver uma Sara, ei, olha para cá, muita gente fala só de Abraão, mas quando Abraão sai, ele não chama a família. Ele não chama a família porque desde então Deus tinha falado com ele. Quando ele sai, a mulher que está firmada em Deus, a mulher que ama o seu marido, se submete a ele e entende que Deus é na vida dele. Peraí, esse cara está fazendo as coxinhas, arrumando a mala, está indo embora, ele não está levando a gente. Geralmente nessas horas a mulher pergunta, né? Está indo para onde? Vai para onde? Vai fazer o quê? Vai se mudar por quê? Olha o lugar onde a gente está. Mas nem isso. A Bíblia fala que simplesmente quando ele sai ela, sai Ló e vai indo. Pessoas que acreditaram na chamada de Abraão. Então só foi possível também a promessa lá na frente, porque a sua mulher estava alinhada na mesma visão de Abraão. Se as famílias se alinharem, se o casal se alinhar, se prepara para viver coisas extraordinárias. Se prepare para viver o extraordinário de Deus.
Ah, querido, eu vou convidar você que quer vir aqui na frente, lançar para Deus o seu futuro, aquilo que você ainda está segurando, enquanto o Breno vai estar ministrando aqui nesta noite. Eu vou te convidar para vir, você que anda ansioso, você que anda preocupado, você que anda se perguntando, se questionando: Senhor, como é que vai ser meu futuro, como vai ser meu amanhã, como vai ser meu casamento, como vai ser meus filhos, como vai ser se eu ficar, se alguém for, se alguém partir, se eu ficar. Traz, irmãos, traz aqui diante do Senhor, traz diante do Senhor. Isso é só para quem crê, isso é só para quem acredita. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu estou depositando meu filho aqui no altar de Deus.